Área. Encontros presentes seletivos, senhores conselheiros. Zé Ricardo Pereira Cabral, Irã Coelho das Neves, Valdir Neves Barbosa, futuramente. Marisa Serrano, Ronaldo Chadido, representante do Ministério Público de Contas, Procurador-Geral de Contas, doutor Zé Edo Camilo. Tem um auditor aí, né? Não tem. Em discussão, ato número 21 da sessão ordinária realizada no dia 8 de outubro de 2014. Senhores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovada. Com a palavra, a senhora chefe da Secretaria das Sessões para a leitura do expediente. Não há expediente a ser lido. Com a palavra, os senhores conselheiros para a apresentação de proposições. Encerrada a fase do expediente, passamos à fase de julgamento dos processos regulados pela pauta. Você tem dois pedidos de vista. Não, na verdade é Marisa. Pois é, mas... Já foi lido, já foi relatado. Não, mas não está com a Marisa, não. Com quem está? Não está com a Marisa, não. Com quem está, então? Está comigo. Eu tinha pedido para... Você pediu prorrogação? Para reexame. Então, continua. Os dois. Dois processos que já tinham sido lidos irão para a pauta normal do conselheiro Zé Ricardo Pereira Cabral. Processo sobre o redadoria do conselheiro Zé Ricardo Pereira Cabral, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia devidamente publicada, em resumo no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul. Consulta o nome do conselheiro. Deseja relatá-los em bloco? Haverá algum destaque? Em bloco. Com a palavra, representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Senhor presidente, ilustres conselheiros, senhores funcionários, processo da relatoria do conselheiro Zé Ricardo Pereira Cabral, listados na pauta, cujos pareceres mantemos nesta oportunidade. São os pareceres, senhor presidente. Com a palavra, conselheiro relator. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor chefe do Ministério Público de Contas, os processos sob a minha relatoria na pauta de hoje são os seguintes. Iniciando pelo processo de número 18.920, referente ao recurso ordinário interposto pelo Fundo Municipal de Saúde de Mundo Novo, contrato celebrado com a empresa Sulmed Comércio de Produtos Hospitalares Limitada, e tendo como recorrente o senhor Antônio Cavalcante, eu acolho em parte as posições do corpo técnico e, na íntegra, a opinião da Procuradoria de Contas e, em sede de reexame da matéria, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso ordinário interposto pelo senhor Antônio Cavalcante, para, com fundamento nos dispositivos legais adotados no voto, alterar as convicções do item 1 e suprimir o item 2 da decisão simples recorrida, declarando regular e legal a etapa da execução do contrato e isentando o recorrente da multa imposta, o que faça em virtude de que, na espécie, não se cogitou de combinação imposta em função de remessa intempestiva de documentos. Em seguida, temos o processo de número 14.691, recurso ordinário interposto pelo Fundo Municipal de Saúde de Sidrolândia, e tendo como recorrente o senhor Dalto Fiuza. Em sede de reexame da matéria, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso ordinário interposto pelo senhor Dalto Fiuza e, com base nas normas legais dispostas no voto, alterar as convicções do acórdão número 00/870, declarando regular e aprovada a prestação de contas do Fundo Municipal de Sidrolândia relativa ao exercício de 2008 da gestão do recorrente e isentá-lo da multa imposta sem prejuízo da apuração dos atos praticados no mesmo período por meio dos procedimentos cabíveis à espécie. Processo 8.587, trata-se de uma consulta formulada pela Prefeitura Municipal de Nova Andradina e tendo como consulente o senhor Roberto Rachioca Soller. Acolho na íntegra o parecer da Procuradoria de Contas e, considerando tratar-se na espécie de indagações que configuram caso concreto, adoto como fundamento as normas regimentais dispostas no voto e não conheço da consulta. O trouxim, para efeito de eventual subsídio do consulente, sem caráter de normatização da matéria consultada, determino que a comunicação ao consulente quanto ao resultado deste julgamento seja instruída com cópias deste relatório voto,
bem como dos pareceres emitidos pela assessoria jurídica da Presidência e do Ministério Público de Contas, arquivando-se o processo em seguida. Processo 10.963, recurso ordinário interposto pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Habitação de Campo Grande, contrato celebrado com a empresa Diosul Saneamento Ambiental Limitada e tendo como recorrente o senhor João Antônio de Marco. Eu conheço do recurso e dou-lhe provimento para alterar a convicção formada no item 1 e suprimir o comando do item 2 da decisão simples recorrida, com os efeitos de, com base nas normas legais dispostas no voto, declarar regular a etapa de execução do contrato, isentando o recorrente da multa. Processo 13.836, trata-se do recurso ordinário interposto pelo Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Iviema, e tendo como recorrente o senhor Isaías Barbosa. Acolho, em parte, as posições do corpo técnico e o parecer da Procuradoria de Contas, e voto por conhecer do recurso e dar-lhe provimento parcial, para alterar as convicções da decisão simples recorrida, com os efeitos de declarar regulares as despesas do montante de R$ 21.199,89, manter a declaração de irregularidade quanto ao termo aditivo celebrado entre o Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Iviema e a empresa Staff Sistemas Limitada, e, finalmente, reduz a multa imposta ao recorrente para 20 UFEMs, com a recomendação endereçada ao atual titular do órgão, no sentido de que, nas futuras celebrações de contratos da mesma natureza, evite incidir na mesma falha aqui detectada. Entendi. Guavirá. Vamos Guavirá. Processo de número 14.446, referente ao recurso ordinário interposto pela Prefeitura Municipal de Porto Murtinho, contrato com a empresa José Nilton Oliveira e tendo como recorrente o senhor Nelson Sintra Ribeiro. Eu acolho os apontamentos do corpo técnico e a opinião da Procuradoria de Contas e voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso para, com base na fundamentação legal disposta no voto, declarar regulares as etapas de execução financeira do contrato, bem como da formalização do seu termo aditivo, celebrados entre o município de Porto Murtinho e a empresa José Nilton Oliveira, e isentar o recorrente das combinações da glosa de despesas e da multa impostas. Processo 19.037, recurso ordinário interposto pela Prefeitura de Ponta Porã e contrato celebrado com a empresa Romero e de Paula Limitada e tendo como recorrente o senhor Flávio Sgaib Caiate. Conheço do recurso interposto pelo senhor Flávio e dou-lhe provimento parcial, alterando as convicções formadas nos itens 1 e 4 e suprimindo os comandos dos itens 2 e 3 da decisão simples recorrida, e com base nas disposições legais adotadas no voto, declaro: primeiro, regular com ressalva a etapa da execução financeira do contrato número 35, celebrado entre o município de Ponta Porã e a empresa Romero e de Paula Limitada. Segundo, isento o recorrente da responsabilidade pela imposição de glosa de despesas. Terceiro, reduz a multa imposta ao recorrente para 50 UFEMs em razão da falha formal detectada na especificação incompleta feita nas notas fiscais quanto aos serviços prestados. E quarto, e por fim, recomendo ao atual prefeito municipal que nas próximas contratações assemelhadas evite incidir na mesma falha aqui apontada, mais precisamente quanto às especificações detalhadas nos comprovantes de entregas de serviços prestados. E, por fim, senhor presidente, temos o processo de número 18.497, referente ao pedido de revisão requerido pela Prefeitura de Ladário, e tendo como requerente o senhor José Antônio Assad de Faria. Eu acolho nas íntegras as posições do corpo técnico e a opinião da Procuradoria de Contas para conhecer e julgar procedente o pedido de revisão requerido pelo senhor José Antônio Assad de Faria, para rescindir o parecer prévio combatido, de número 00/051, e desde logo proferir nova apreciação da matéria, para, com base nas normas legais dispostas no voto, emitir parecer prévio favorável à aprovação da prestação de contas anual da Prefeitura de Ladário relativa ao exercício de 2009, da gestão do requerente, comunicando o resultado deste julgamento ao requerente e à mesa legislativa do município de Ladário. São os nossos votos, senhor presidente. Em discussão, relatório e voto do conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental.
Conselheiro Irã Coelho. Acompanho o relator. Conselheiro Valdir Neves. Com relator. Conselheira Marisa Serrano. Com relator? Conselheiro Ronaldo Sadid. Com relator. Aprovado, vai o expediente. Esta presidência, quero agradecer a presença neste plenário de Davi de Oliveira Santos, coordenador de Política para Ensino Médio e Educação Profissional, bem como Érica Carla Barros da Costa, gestora do Ensino Médio da Secretaria de Estado de Educação, professora Maria Cecília Mêndola da Horta, professor Beiur e os demais professores que aqui se encontram nesta data de hoje, que é o Dia do Professor. Processo sobre a relatoria do conselheiro Irã Coelho, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Consulta ao conselheiro relator, se deseja relatá-los em bloco. Haverá algum destaque? Em bloco, senhor presidente. A palavra ao representante do Ministério Público de Contas, doutor Zaedo Camilo, para a apresentação dos pareceres. Colhendo plenário nos processos da relatoria do conselheiro Irã Coelho das Neves, vamos manter os pareceres. São os pareceres, senhor presidente. Com a palavra, conselheiro relator. Senhor presidente, conselheiro Cícero de Souza, ilustre procurador de contas, doutor José Aedo Camilo, senhora conselheira, senhores conselheiros, senhores funcionários e demais visitantes. Nosso primeiro processo, senhor presidente, de número 4.510/2012, que trata do balanço geral do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bandeirantes, relativo ao exercício financeiro de 2011, sob a responsabilidade da senhora Maria Elisa Crem Silva. Acolhendo o posicionamento dos órgãos de apoio e o parecer do Ministério Público de Contas, o voto propõe o seguinte julgamento. Pelo julgamento da referida prestação de contas como contas regulares, pela quitação da gestora, senhora Maria Elisa Crem Silva, e pela intimação do resultado do julgamento aos interessados. No processo número 13.526/2013, que trata do recurso ordinário interposto pelo senhor Francisco Emanuel Albuquerque Costa, prefeito à época de Bela Vista, em face da decisão simples número 2.161/2012, acompanho o posicionamento do corpo técnico e o parecer do Ministério Público de Contas e voto no seguinte sentido: pelo conhecimento do presente recurso ordinário, por atender aos pressupostos regimentais de admissibilidade e, no mérito, dar-lhe provimento com efeito prático de reformar o item 2 da respeitável decisão simples, conferindo-lhe a seguinte redação: pela regularidade e legalidade da execução financeira do contrato administrativo número 36/2010, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Bela Vista e a empresa Jauri Borges dos Santos Microempresa, em face do cumprimento do seu objeto, exatidão dos seus valores e regular adimplemento das obrigações, pela exclusão dos itens 3, 4 e 5, em face da insubsistência dos fundamentos fáticos e jurídicos em que se baseou a decisão ora reformada, pela intimação de julgamento aos interessados. Por último, o processo número 15.414/2013, tendo como objeto o recurso ordinário interposto pelo senhor Nelson Sintra Ribeiro, gestor à época do Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Murtinho, em desfavor do acordo número 438/2012, no qual o voto acompanha o posicionamento do corpo técnico e o parecer ministerial, no sentido que seja prolatado o julgamento nos seguintes termos: pelo conhecimento do referido recurso por atender às disposições regimentais e legais e, no mérito, pelo provimento para, em reformando os itens 1 e 2 do acordo, declarar a prestação de contas do Fundo Municipal de Assistência Social de Porto Murtinho, relativo ao exercício financeiro de 2010, como contas regulares, com fulcro no artigo 59.1 da Lei Complementar Estadual 160/2012, e isentar o recorrente da multa imposta, excluindo-se, por consequência, o item 3, pela intimação do resultado de julgamento aos interessados. São os votos, senhor presidente. Em discussão, relatório e voto, conselheiro relator. Encerrada a discussão, passando a votação na forma regimental. Conselheiro Zé Ricardo. Acompanho o relator. Conselheiro Valdir Neves. Com relator. Conselheira Marisa Serrano. Com relator? Conselheiro Ronaldo Sadid. Com relator. Aprovado, vai o expediente. Processo sobre a relatoria. Conselheiro Valdir Neves, os quais estão relacionados, identificados na pauta do dia, devidamente publicada, em resumo no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Consulta o nome do conselheiro relator. Se deseja relatá-los em bloco, haverá algum Em bloco, destaque? Com a palavra, representante do Ministério Público de Contas, doutor Zaedo Camilo, para a apresentação dos pareceres. Senhor presidente e ilustres conselheiros, mantemos pareceres nos processos da relatoria do conselheiro Valdir Neves Barbosa. São os pareceres. Com a palavra, conselheiro relator. Senhor presidente,
senhora conselheira, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público de Contas, senhores auditores, senhoras e senhores funcionários desta corte, visitantes que hoje nos prestigiam aqui nesta sessão. Processo 5.033, 2012, prestação de contas de gestão 2011 do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social de Dourados, responsável Jorge Luiz de Lúcia, pelo julgamento da referida prestação de contas como contas regulares. O mesmo voto para os processos 5.052 de 2012, prestação de contas 2011 da Fundação Municipal de Saúde e Administração Hospitalar de Dourados, responsável Alessandro Lemes Fagundes. 5.097 de 2012, prestação de contas de gestão 2011 do Fundo Municipal de Saúde de Dourados, responsável Silvia Regina Bolso Souza. 11.105 de 2013, prestação de contas de gestão 2012 da Secretaria de Estado de Governo, responsável Guiomar Emília Archondo de Aliaga. Processo 3.459 de 2012, prestação de contas de gestão 2011 do Fundo Municipal de Previdência Social de Itaporã, responsável Everton Vitalino Genário, pelo julgamento da referida prestação de contas como contas irregulares, pela aplicação de multa ao responsável no valor correspondente a 100 UFERMs. Recomendo ainda, para que o responsável pela matéria, bem como aquele que o sucedeu, realize as correções das impropriedades identificadas. Senhor presidente, todos os interessados dos processos serão intimados o resultado do julgamento na forma regimental. São esses nossos relatórios e votos. Em discussão, relatório e voto do conselheiro relator. Encerrada a discussão, passando a votação na forma regimental. Conselheiro Zé Ricardo. Com o relator em todos os processos. Conselheiro Irã Coelho. Acompanho o relator. Conselheira Marisa Serrano. Com o relator. Conselheiro Ronaldo Chadid. Com o relator. Aprovado, vai ao expediente. Processo sob a relatoria da conselheira Marisa Serrano, os quais são relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Consulta a nobre conselheira. Deseja relatá-los em bloco ou haverá algum destaque? Em bloco, senhor presidente. A palavra ao representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Senhor presidente, ilustres conselheiros, senhora conselheira relatora Marisa Serrano, os processos de Vossa Excelência mantemos pareceres exarados. São os pareceres, senhor presidente. A palavra à conselheira relatora. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público de Contas, senhores e senhoras. Os processos sobre a minha relatoria são os seguintes. 18.304, de 2013, da Secretaria de Estado de Educação, responsável, professora Maria Nilene Badeca da Costa. O assunto é auditoria de desempenho operacional. Eu acolho as conclusões e propostas de encaminhamento veiculadas no presente relatório de auditoria de desempenho operacional e voto no seguinte sentido. Primeiro, recomendar à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, do Planejamento, da Ciência e Tecnologia, SEMAC, e à Secretaria de Estado de Educação, SEDMS, que, por ocasião da revisão do PPA, instituam indicadores de desempenho específicos para o ensino médio. 2. Recomendar à Secretaria de Estado de Educação, SEDMS, a implementação das seguintes ações. A. Adotar estratégias capazes de mobilizar a comunidade escolar, em especial os pais e ou responsáveis por alunos, a participarem da elaboração do projeto político-pedagógico. B. Adotar estratégias capazes de estimular os gestores escolares a mobilizarem o corpo discente com a finalidade de instituir os grêmios estudantis ou similares nas unidades escolares. C. Adotar estratégias eficientes e capazes de formarem o PPP tornarem o PPP conhecido da comunidade escolar através da divulgação de todos os seus aspectos constituintes. D. Adotar estratégias eficientes de interlocução com as escolas, capazes de fomentar a reformulação dos PPPs. E. Adotar medidas capazes de promover as condições necessárias para se estabelecer um ambiente escolar favorável à prática da gestão democrática. F. Adotar estratégias capazes de aprimorar o monitoramento dos PPPs. G. Adotar estratégias e procedimentos capazes de promover o acompanhamento e apoio eficiente às unidades escolares, restabelecendo e criando condições favoráveis para a prática de ações pedagógicas capazes de estimular o aprimoramento do processo educativo. H. Adotar estratégias e procedimentos capazes de aprimorar as ações de supervisão escolar,
com vistas aos resultados da aprendizagem. E instituir o plano de capacitação para gestores escolares, focando as especificidades e peculiaridades regionais e de cada unidade escolar. J. Adotar soluções capazes de propiciar a adequação do horário de início das aulas no período noturno de forma compatível com as necessidades e disponibilidade dos alunos. K. Oferecer suporte físico, humano e pedagógico que viabilize as escolas a executarem as ações propostas no referido plano. L. Instalar as unidades escolares indígenas em prédios que disponibilizem salas de aula, laboratórios, biblioteca, refeitório e demais ambientes necessários ao desenvolvimento do processo educativo, com sistemas adequados de segurança patrimonial e pessoal. M. Adotar medidas capazes de implementar ações saneadoras para promover a melhoria da infraestrutura física das escolas do ensino médio, a fim de atender às demandas e exigências do sistema educacional. N. Desenvolver, conjuntamente com os órgãos fiscalizadores, campanhas integradas a fim de detectar eventuais irregularidades existentes e adotar medidas necessárias para solucioná-las ou mitigá-las. O. Adotar medidas capazes de suprir a demanda por agente de segurança patrimonial, assim como a de instalação de equipamentos de segurança e monitoramento nas unidades escolares. P. Adotar ações capazes de oferecer soluções para sanar os problemas que dificultam o acesso e a mobilidade nas unidades escolares. Q. Implementar ações capazes de assegurar a plena capacitação dos docentes, abrangendo todas as áreas do conhecimento na formação continuada. E terceiro, recomendar ainda à Secretaria de Estado de Educação, sede MS, que elabore plano de ação contendo cronograma das adoções das medidas necessárias à implementação das recomendações. Quarto, determinar ao cartório que encaminhe cópia do relatório da Auditoria de Desempenho Operacional, do parecer do Ministério Público de Contas e do relatório voto e da decisão aos seguintes destinatários: Secretaria Estadual de Educação, MS, e Superintendência de Políticas de Educação, Secretaria de Estado de Administração, Secretaria de Estado de Meio Ambiente, do Planejamento da Ciência e Tecnologia, Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul e Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa, Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul e ao Comando-Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público Estadual de Mato Grosso do Sul, Secretaria de Estado de Saúde e Coordenadoria Estadual de Vigilância Sanitária e ao Conselho Estadual de Educação. E quinto, que retorne os autos à Divisão de Avaliação de Programas, DGGM, para que se programe a realização do acompanhamento da decisão ora adotada. Nesse processo, senhor presidente, eu solicito ainda que faça constar os meus elogios nas fichas funcionais dos membros que integram a equipe de auditoria operacional, os servidores Ricardo Ferreira Arruda, Faraó Oliveira de Matos e Márcia Dolores de Oliveira Amorim. Processo 1676 de 2014, do Fundo Municipal de Investimentos Sociais de Antônio João, responsável Rosa Aparecida Viais Lopes Lozano, é uma prestação de contas de gestão. Eu acolho a análise do corpo técnico e os pareceres do Corpo Especial de Auditoria e do Ministério Público de Contas e voto no sentido de que as contas sejam julgadas como contas regulares e aprovadas. Voto no mesmo sentido no processo a seguir, o 2059 de 2014, do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Caracol. Responsável, Manuel dos Santos Viais. O assunto é prestação de contas de gestão. Quanto ao processo 16.546 de 2013, da Câmara Municipal de Rio Brilhante, um recurso ordinário, o recorrente é o Ilie Martins Vidal, a deliberação recorrida é a 2/212 de 2012. Eu acompanho o entendimento lançado pelo Ministério Público de Contas e formulo meu voto no seguinte sentido: pelo conhecimento do presente recurso ordinário, por obedecer aos ditames legais e regimentais e, no mérito,
dar parcial provimento ao pedido formulado ao recorrente para 2.1. Alterar o item 1 da decisão recorrida para reconhecer a regularidade do valor pago a título de subsídio dos vereadores de Rio Brilhante no exercício de 2009, mantendo-se, contudo, a irregularidade quanto ao provimento dos cargos em comissão. Excluir o item 2 da decisão recorrida para isentar o recorrente da restituição do dano ao erário. E alterar o item 3 para reduzir a multa aplicada para 30 alfermes e declarar cumprido o comando do item 5 da decisão recorrida, mantendo-se inalterado todos os demais comandos do decisão recorrido. Processo 15.333/2013 da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. Assunto: recurso ordinário recorrente, Vantuir Francisco Brasil Giassini. A deliberação recorrida é a 2/59 de 2012. Eu acompanho o entendimento da CCCE e do Ministério Público de Contas e, revendo os comandos da decisão recorrida, formulo meu voto no seguinte sentido: pelo conhecimento do presente como recurso ordinário, por obedecer aos ditames legais e regimentais e, no mérito, dar parcial provimento ao pedido formulado pelo recorrente, a fim de manter inalterados os comandos impostos no item 1 e excluir os comandos dos itens 2 e 3 do decísio. Processo 16.179/2013, da Prefeitura Municipal de Angélica. O assunto, o recorrente é João Donizete Cassucci e o assunto é o recurso ordinário. Deliberação recorrida é a 2/375 de 2011. Concordando com o Ministério Público de Contas, voto pelo conhecimento do presente como recurso ordinário, por obedecer aos ditames legais e regimentais e, no mérito, negar provimento ao pedido de revisão formulado pelo recorrente, mantendo inalterados os comandos da decisão recorrida, que negou o registro aos contratos temporários realizados pelo município. E, nesse processo, solicito à Secretaria das Sessões que promova a correção do item 2 do voto, passando a constar recurso ordinário. Senhor presidente, em todos os processos aqui relatados, onde há incidência de multa, concedo o prazo regimental para o seu recolhimento junto ao FUNTC e as autoridades administrativas competentes serão devidamente comunicadas dos resultados aqui prolatados, senhor presidente. Era só. Em discussão do relatório e voto da conselheira relatora. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Conselheiro Zé Ricardo. Com a relatora. Conselheiro Irã Coelho. Acompanhe a relatora. Conselheiro Valdir Neves. Com a relatora. Conselheiro Ronaldo Chadid. Com a relatora. Aprovado, vai ao expediente. Processo sob a relatoria do conselheiro Ronaldo Chadid, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicada, em resumo no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Consulto o nobre conselheiro. Deseja relatá-los em bloco? Haverá algum destaque? Em bloco, senhor presidente. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Senhor presidente, ilustres conselheiros, processo da relatoria do conselheiro Ronaldo Chadid, cujos pareceres mantemos nesta oportunidade. São os pareceres, senhor presidente. Com a palavra, conselheiro relator. Senhor presidente, conselheiro Cícero de Souza, senhora conselheira, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público de Contas, servidores, ilustres visitantes. Processos a cargo desta relatoria são os seguintes: 106.382/2012, trata-se da inspeção ordinária número 108/2011, realizada na Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal, referente ao período de janeiro a dezembro de 2009, responsabilidade do senhor Roberto Rachid Baixa. Acolho o parecer do Ministério Público de Contas e voto pela extinção do presente feito e pelo seu arquivamento. Voto no mesmo sentido para o processo 16.668/2012, referente à inspeção ordinária número 110/2012, realizada na Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural, abrangendo o período de janeiro a dezembro de 2009, responsabilidade do senhor José Antônio Roldão. Processo 4.162/2014, trata-se da prestação de contas do Fundo Municipal do Meio Ambiente de Jardim, referente ao exercício financeiro do ano 2013, responsabilidade do senhor Ernei Cunha Bazano Barbosa. Acolho o parecer do Ministério Público de Contas e, restando comprovada a ausência de movimentação financeira no período, voto pela extinção do presente processo e o devido arquivamento dos autos. Processo 13.595/2013,
Trata-se da inspeção ordinária número 52/2013, realizada no Fundeb de Guia Lopes da Laguna, referente ao exercício financeiro 2012, responsabilidade dos senhores Jácomo D'Agostin e Bernardino dos Santos Meireles, respectivamente, prefeito e secretário municipal de educação à época. Acolho o parecer do Ministério Público de Contas e, diante das irregularidades detectadas, voto pela aplicação de multa correspondente a 50 UFERMs para cada um dos ordenadores de despesas acima nominados, por infringência aos dispositivos legais elencados no voto. Pela recomendação ao atual ordenador de despesas, para que observe com maior rigor as normas legais que norteiam a administração pública, com a finalidade de não incorrer nos mesmos equívocos. Processo 1753/2012. Trata-se da inspeção ordinária número 3/2012, realizada na Câmara Municipal de Porto Murtinho, referente ao período de janeiro a dezembro de 2010, responsabilidade do senhor Fortunato Elias da Costa Leite. Acolho o parecer do Ministério Público de Contas e, diante das irregularidades detectadas, voto pela impugnação do valor de R$ 115.754, cujas responsabilidades individuais deverão ser suportadas pelos responsáveis elencados no voto, pela aplicação de multa de 100 UFERMs ao senhor Fortunato Elias da Costa Leite, pela determinação para que todos os vereadores identificados nominalmente no item 2 do voto recolham aos cofres públicos municipais a importância impugnada sob sua responsabilidade, devidamente atualizada a partir da data de cada pagamento realizado, no prazo de 60 dias, comprovando o pagamento nos autos no mesmo prazo, sob pena de cobrança judicial. Pela recomendação ao atual gestor da Câmara Municipal, para que observe com maior acuidade as normas relativas à administração pública. Processo 7.587/2013. Trata-se da inspeção ordinária número 12/2013, realizada na Prefeitura Municipal de Aquidauana, referente ao período de janeiro a dezembro de 2012, responsabilidade do senhor Fauzi Muhammad Abdul Suleiman. Acolho o parecer do Ministério Público de Contas e, diante das irregularidades detectadas, voto pela aplicação de multa ao ordenador de despesas à época já nominado, em valor correspondente a 400 UFERMs, nos termos dos dispositivos legais adotados no voto, pela determinação ao atual ordenador de despesas, para que remeta a esta Corte de Contas os seguintes convênios: 001/2012, Associação Beneficente Ruralista de Assistência Médica Hospitalar de Mato Grosso do Sul, no valor de R$ 165 mil. Convênio número 2/2012, Associação Aquidauanense de Assistência Hospitalar, no valor de R$ 2.800.000. E Sociedade Pestalozzi Aquidauana, no valor de R$ 178.530,25, para a devida tramitação e julgamento. Pela recomendação ao atual ordenador de despesas, para que proceda a implantação de meios de controles quanto aos veículos do município, combustível, manutenção, quilometragem, entrada e saída de veículos. Adote providências no sentido de acompanhar e exigir declarações de bens e valores de seus servidores, a serem apresentadas anualmente, de acordo com as leis 8.730/93 e 8.429/92, que proceda à atualização constante dos bens pertencentes ao município, em relação à averbação das benfeitorias feitas nos imóveis. Implemente almoxarifado na forma do que dispõe os artigos 75 a 80 da Lei Nacional 4.320/64. Passe a observar com maior cuidado as normas que guiam a administração pública. Em todos os processos com aplicação de multa, pela concessão do prazo de 60 dias para o recolhimento ao FUNTEC, nos termos do artigo 83 da Lei Complementar 160/2012, comprovando o pagamento nos autos no mesmo prazo,
sob pena de cobrança executiva judicial. Em todos os processos acima relatados, pela comunicação dos resultados, nos moldes do artigo 50 e publicação nos termos do artigo 65, ambos da Lei Complementar Estadual 160/2012. São os votos, senhor presidente. Em discussão, relatório e voto, conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Conselheiro Zé Ricardo. Acompanho o relator. Conselheiro Irã Coelho. Acompanho o relator. Conselheiro Valdir Neves. Com o relator. Conselheira Marisa Com o Serrano. relator. Aprovado, vai o expediente. Esta presença, ainda quero agradecer a presença da professora Dulce Jacques da Costa, e bem como que a nossa direção da escolar do CITC, e de Célia Regina Corrêa Simão, também da coordenação pedagógica da nossa CITC, bem como a presença do jornalista cacilandense, Manuel Afonso, da Rede MS. Encerrada a pauta de julgamentos dos processos, passamos à fase das comunicações diversas. Com a palavra os senhores conselheiros e representante do Ministério Público de Contas para breves comunicações. Com a palavra a conselheira Marisa Serrano. Senhor presidente, como Vossa Excelência colocou hoje aqui, nós estamos hoje comemorando o dia 15 de outubro, o Dia do Professor. E aqui nós temos a nossa bancada, com o conselheiro Chadid e outros que são professores. E aqui também eu quero, como Vossa Excelência colocou, lembrar aqui a presença dos nossos professores do Centro de Educação Infantil, professora Maria Constância Barros Machado, a professora Dulce Jacques da Costa Almeida, que é nossa diretora, a professora Célia Regina Corrêa Simão, que é a coordenadora, e a professora Isabel Cristina Schweitz, que é nutricionista escolar, que está aqui também nessa tarde. Cumprimentar aqui da Secretaria Estadual de Educação, através da professora Nilene, com quem eu conversei hoje de manhã, e me disse que estariam aqui o professor Davi de Oliveira Santos, que é coordenador de políticas para o ensino médio e educação profissional, e a professora Érica Carla Barros da Costa, gestora do ensino médio da Secretaria Estadual de Educação. Cumprimentar também os outros professores que estão aqui conosco nessa tarde. Eu gostaria, senhor presidente, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público de Contas, dizer que segunda-feira dessa semana eu estive em Bonito, a convite da Prefeitura Municipal, falando para os professores da Rede Municipal de Ensino. E coloquei para os professores o trabalho que esse tribunal tem feito na gestão de Vossa Excelência e dos nossos conselheiros, fechando uma trilogia importante para a educação. Nós lançamos um primeiro livro sobre o ensino fundamental. Fizemos uma auditoria sobre o ensino médio. E lançamos até o final do ano ainda, devemos lançar, a professora Cecília e a sua equipe, e Fernanda, estão trabalhando junto do doutor Parajara, da DGGM, no lançamento do livro sobre educação infantil. E o livro sobre educação infantil principalmente voltado para oferecer aos nossos jurisdicionados, aos nossos munícipes, condições de poder implementar a lei que vige a partir de 2016, portanto, ela está aí, obrigando as prefeituras a oferecerem a educação pré-escolar, que até agora não é obrigatória, ela passa a ser obrigatória a partir de 2016. E de 2022, passa a ser obrigatório as prefeituras a oferecerem creches. E nem sempre os prefeitos têm ideia, através desse livro, eles vão ter, pelo que o IBGE tem de número de alunos nessa faixa etária, quantas salas as prefeituras têm e quanto eles teriam que construir para poder cumprir a lei. Então, é uma forma de esse Tribunal de Contas auxiliar as prefeituras a fazerem os seus PPAs e os seus orçamentos em cima de fatos que vão acontecer, que são concretos, para que eles possam, a tempo, cumprir a lei que se avizinha. Portanto, nós terminamos esse ano, senhor presidente, cumprindo educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, as três áreas que devem e são obrigação desse Tribunal de Contas acompanhar. Quero aqui colocar também dizer do trabalho que foi feito pelo senhor Ricardo, pelo senhor Faraó, pela senhora Márcia
da auditoria que foi lido aqui, da auditoria operacional na área da educação, e dizer que isso foi muito importante, porque partiu de um trabalho primeiro feito do TCU com todos os tribunais de contas do país. E, senhor presidente, partiu de uma ideia que nasceu aqui, nesse tribunal, em 2013, quando foi decidido, aqui em Campo Grande, pelo TCU, que nós faríamos essa auditoria operacional em todo o país. E eu fico feliz de ter contribuído e participado junto com essa ideia, que foi implementado por esse tribunal e por todos os tribunais de contas do país. Nós demos ao país uma ideia de como está o ensino médio brasileiro, e auxiliando o Ministério da Educação e auxiliando todas as secretarias estaduais de educação do país a ter uma visão de controle externo, e que é função também deste tribunal. E agradecer aqui, senhor presidente, a professora Nilene Badeca da Costa, secretária estadual de Educação, que nos deu todo o suporte, toda a sua equipe, nos deu todo o suporte para que nós pudéssemos realizar essa auditoria inédita para nós aqui no nosso trabalho. E termino cumprimentando os nossos professores e a todos os professores do nosso Estado e do país, lendo uma frase de um psicólogo suíço, Jean Piaget, que foi muito importante e é muito importante para todos aqueles que trabalham com a educação. E o Jean Piaget, a frase dele é a seguinte, ele diz: a principal meta da educação é criar homens que sejam capazes de fazer coisas novas e não simplesmente repetir o que as outras gerações já fizeram. Homens que sejam criadores, inventores, descobridores. A segunda meta da educação é formar mentes que estejam em condições de criticar, verificar e não aceitar tudo o que a elas se propõe. Então, é esperando que a gente consiga fazer, e a educação, dar ao país homens criativos, descobridores, inventores e, ao mesmo tempo, mentes que sejam voltadas para criticar, verificar, e que nem sempre é fácil. Quem tem filho, e os filhos criticam e reclamam, e geralmente os pais dizem, essas crianças estão ficando críticas demais. E os professores também acham isso dos alunos. Mas é bom que seja assim. É assim que se cresce, é assim que nós vamos poder ter uma sociedade que não engula tudo, como se diz na gíria, goela abaixo, mas que, principalmente, uma sociedade que saiba criticar e que possa, a partir daí, fazer um país mais justo e melhor para todos nós. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada. Quero aqui também acrescentar a presença do professor Issa Irabe, de quem tenho amizade de muitos anos e é detentor de 7 diplomas de cursos superiores, os quais eu respeito, homem de grande visão, e que pertence ao nosso quadro aqui, que nós esquecemos, infelizmente, mas em tempo lembrei isso. Professor do Zé Ricardo. É por isso que o Zé Ricardo chegou onde chegou. Sem dúvida. Encerrada a fase das comunicações diversas e nada mais havendo a tratar, esta presidência vai encerrar a presente sessão ordinária, antes, porém, convocando outro para dias e horas regimentais. Está encerrada a presente sessão.